A paz do Senhor, tudo bom com você? Estamos nesta feita aqui dos estúdios da ADC TV, diretamente do estado de Santa Catarina para o mundo. E estamos falando na lição número 12, o papel da pregação no culto. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Querido professor, você explique todas essas qualidades da pregação. E lembrando aqui que instes a tempo e fora de tempo, redarguas. O que quer dizer a palavra redarguas? Quer dizer repreenda, admoesta, corrija, mas geralmente de um modo bondoso, tá? Então, redarguar é corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade, uma pessoa longânima e dentro da doutrina. Então explique o nosso texto áureo para a classe. A verdade prática, pregar a palavra de Deus, é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então lembrando, tá? Dentro da verdade prática, que esta lição nós trataremos o poder da pregação do evangelho. Então é através do ministério da palavra que as vidas serão salvas. Nós estamos vivendo um tempo de um outro evangelho, aonde é pregada uma mensagem inclusiva. Querem incluir na igreja física pessoas que não passaram pela transformação, pessoas que não passaram pela edificação. Então, a igreja, a missão da igreja não é apenas incluir, mas a missão da igreja é salvar. E salvar como? Através da pregação do evangelho, onde as vidas serão impactadas, transformadas e edificadas. Então, entraremos dentro da nossa lição, propriamente dita, dentro da nossa introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida. E esse propósito, ele é dividido em duas partes. Primeiro, revelação. Revelar Deus. Lembre-se que o mundo está perdido. O mundo, ele é governado pelo inimigo das nossas almas. O mundo jaz no maligno. O mundo não conhece Deus. O mundo não entende Deus e não entende as coisas de Deus. Então, o mundo precisa, as pessoas que estão no mundo, elas são cegas espirituais. As pessoas que estão lá no mundo estão afastadas de Deus. O efeito do pecado, ele quebrou o que? A comunicação entre o homem e Deus. E como eles vão chegar a um patamar de entendimento? Através da pregação da palavra de Deus. É por isso que precisamos da revelação, a revelação bíblica, a revelação de Deus. Isso vem através da palavra. O segundo ponto é educar a igreja. Por quê?
A pregação, ela vai se revelar ao pecador, o pecador vai ser transformado, ele vai aceitar esta mensagem, vai se restabelecer o contato entre o homem e Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e agora, através do Espírito Santo, esta pessoa vai ser discipulada, vai ser educada através da mensagem e a igreja. Continuando a nossa introdução. Por isso podemos afirmar que o ministério é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Então, a igreja do Senhor, ela tem valores. A igreja do Senhor não é de qualquer forma, não é do meu jeito, não é do jeito do pastor, porque o evangelho, ele é cristocêntrico. O evangelho é bibliocêntrico. O que acontece? As pessoas começam a embutir na palavra os pensamentos dela. E essa antropocentrismo tem que cair por terra, porque o centro não é o homem. Cuidado com o evangelho coach, esse evangelho positivista, onde o homem é o centro e os valores são derrubados para elevar o homem. Nós temos visto isso muito nos nossos dias, né? Igrejas e pregadores se promovendo, multidões, não significam que esta igreja é uma igreja centrada nas Escrituras. Cuidado com as comparações. A igreja, ela é centrada no teocentrismo. Deus sempre será o centro. Se você for para as Escrituras, Deus tem os seus valores. Deus não aceitou o modo de pensar do Saul, e a Bíblia foi muito bem clara. Deus rejeitou Saul. Deus não aceitou o modo adúltero de Davi, e Deus usou o profeta para chamar a atenção de Davi, dizendo: não é desta maneira eu não aceito. E Davi, ainda pela graça de Deus, ele foi aceito pela humilhação que ele teve. Então, olha bem aqui para o presbítero irmão Robson, segundo a nossa introdução, olhe aqui no quadro, dentro da nossa introdução, a igreja é edificada, a igreja, ela é moldada pelos valores do reino. Deu para compreender? Passe isso para a classe. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto em ação evangelística como discipuladora, é uma igreja fraca. E a lição tem tratado um dos grandes exemplos. Podemos citar a igreja de Coríntios. Ainda que os dons espirituais, eles eram ativos na igreja, ela era fraca na ação discipuladora. Ainda que a igreja de Gálatas, ela tinha sido firmada pela pregação de Paulo, quando foi ela atacada pelos judaizantes, ela se tornou uma igreja fraca, que o próprio apóstolo Paulo veio a escrever dizendo: eu me admiro como tão depressa vocês saíram da fé. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica, cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Então, dentro do estudo dessa lição número 12, estaremos trabalhando na questão evangelística, discipuladora e dos fundamentos da Escritura Sagrada. Então, o nosso primeiro tópico, o ministério da palavra e seu propósito. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução, segundo a síntese do primeiro tópico. A pregação como proclamação.
Então, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. A mensagem do Senhor é um ato de proclamação, é um ato de revelação. Este pregador, ele precisa, esta palavra tem que haver esta progressão de crescer e amadurecer o evangelho. E as vidas precisam ser discipuladas, instruídas no evangelho. Uma grande problemática que temos que passar para nossas classes é a questão do discipulado, principalmente aos neófitos da fé. Por quê? Porque o neófito da fé, muitas vezes ele se acha que já sabe tudo. E nós recebemos de começo esta revelação do Filho de Deus, mas estamos numa progressão. O ensino da palavra fará uma edificação nos seus filhos. E nós, como diz, temos que redarguir, ou seja, nós devemos instruir, ensinar em bondade aos filhos de Deus para eles aceitarem o ensino da palavra. Por isso que a igreja é muito necessária o uso do discipulado, a instrução da escola bíblica dominical e os cultos de ensino. O nosso segundo tópico, nós trataremos sobre o caso emblemático de Lídia. Por quê? Porque a Lídia, ela teve a sua vida transformada. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. E o nosso querido professor vai mostrar isto para a classe da escola bíblica dominical. Por quê? Porque Lídia, ela foi transformada quando ela ouviu a pregação do evangelho. A pregação foi o instrumento de Deus para transformar a vida de Lídia. A pregação do evangelho foi um meio que Deus usou para glorificar o seu nome através da revelação da palavra. Então, a igreja deve ser ensinada a priorizar o ensino da palavra de Deus. Aos nossos queridos ministros, nós devemos ter o máximo, e como podemos dizer, de reverência ao pegarmos a nossa Bíblia Sagrada. Nós devemos buscar a Deus em oração, para recebermos do alto a mensagem de culto a culto, o que devemos pregar, porque a mensagem é um ato de revelação. Lembra-se, o povo, eles passam por suas mazelas, passam por seus problemas, e no ato da exposição da palavra bíblica, Deus estará falando com o seu povo, de forma evangelística, mas também discipuladora. Então, é a base de tudo. O apóstolo mostra Deus se revelando através até da carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós, como igreja pentecostais, nós não batemos no movimento pentecostal, porque dentro da nossa doutrina existe revelação, dentro da nossa doutrina existe profecia, existe línguas estranhas que edifica a si mesmo, existe línguas estranhas e haverá também o intérprete para promover, sobre a igreja inteira ser edificada. Mas o mais importante do que isto é
a autorrevelação da pregação do Evangelho. Então a pregação, ela serve como instrução. As pessoas são alcançadas pela clamação deste Evangelho, em ler, em ensinar a palavra de Deus. Então, essa proclamação da palavra precisa amadurecer o Evangelho e a igreja precisa ser instruída. A igreja precisa ser discipulada. A igreja precisa entender os significados doutrinários que nós tanto louvamos pela revelação da sua palavra. É um ato significativo do ministério de Jesus. Nós vemos no ministério de Jesus, Jesus ensinando os seus discípulos, doutrinando os seus discípulos. Jesus ensinando no Monte das Oliveiras. Jesus ensinando em vários lugares. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. O papel da igreja hoje é ensinar. Me escute, crente. Todos que estão vendo a nossa pré-aula, escute, professor. Ensina a sua classe da escola bíblica dominical. Hoje, o nosso papel como ministro, pregador do Evangelho, é ensinar o povo de Deus. Um culto de vitória é muito bom, um culto de avivamento é muito bom, as festas de departamento, maravilha divinal, mas o papel de tudo é a igreja ser discipulada e aprender na sua palavra. Paulo, o apóstolo Paulo, também ensinou os crentes, Atos 18, versículo 1. Então, esse papel da instrução é um papel fundamental para a igreja de Cristo. Então, dentro desse nosso primeiro tópico, nós compreendemos o propósito do ministério da palavra. Então, dentro do nosso segundo tópico, nós entraremos sobre o ministério da palavra e sua importância. Então, vimos o propósito. Agora nós vamos ver a importância. E dentro da importância nós temos como síntese, o ministério da palavra traz edificação à igreja. Quando a igreja ela começa a ser edificada, vou imaginar a escada, ela começa a ser edificada, forma valores. Então, logo, nós vamos compreender que a igreja tem seus valores. Então, dentro da igreja, vai ter pessoas amadurecidas no Evangelho. Dentro da igreja, vai ter neófitos, pessoas que ainda estão no processo de edificação, mas uma igreja bem centrada, ela é edificada. E isso acontece através do ensino, do discipulado, da pregação da palavra. Por isso que nós batemos contra algumas aberrações que estão acontecendo nos nossos dias. Alguns pastores que não estão tendo compromisso com a palavra de Deus. Então, nós louvamos que no nosso Brasil tem muitos ministérios sérios que têm fundamentado a sua igreja, pastores idôneos, que têm ensinado a igreja do Senhor. Em contrapartida, nós somos atacados por cumprirmos valores. E eu quero dizer, toda igreja reformada, toda igreja histórica,
toda igreja pentecostal bem centrada, é uma igreja que aceita todas as pessoas na sua igreja. Mas as pessoas vêm, vão ouvir a palavra, esta palavra tem um papel de converter. Então, muitas práticas que a gente vê lá do mundo serão deixadas para trás. Ninguém é desprezado. Então, muitos fazem calúnia da igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem as portas abertas para todos que querem amar Jesus Cristo como Ele é, sem distorcer Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A igreja sim está aberta para aquele que quer se converter, ser cheio do Espírito Santo, ser transformado e ser santificado. Não santificado conforme os ensinos errados da teologia liberal, mas sim como a ortodoxia da igreja cristã é ensinada. Jesus nos santifica, e esta santificação faz-nos santificarmos, como diz 1 João, e nós nos afastamos do mundo, porque quem ama o mundo não ama o Pai. É isso que diz a Sagrada Escritura. Então, continuando no nosso primeiro tópico, a edificação da igreja. A igreja, então, ela é edificada. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem do confronto. É isso que eu estou falando dentro da síntese, querido professor. O evangelho inclusivo, ele não confronta. Pega a pessoa do mundo, coloca dentro da igreja e diz: dá glória aí e fica assim. O Espírito Santo, ele confronta. A Bíblia diz que ele confronta. Por exemplo, tem várias pessoas que foram confrontadas. Atos dos Apóstolos fala do mago que queria comprar o dom do Espírito Santo. Foi confrontado. Ananias e Safira queriam mentir sobre uma oferta. E Pedro é revelado pelo Espírito que o Espírito não aceita a mentira. Foi confrontado. A Bíblia não aceita confronto. Pelo contrário, o servo do Senhor é servo. Ele se prostra, ele se muda, ele se coloca conforme a Escritura Sagrada, porque a palavra vai me edificar. Edificação não é exaltação do homem. A edificação é eu me colocar no prumo de Deus. Não existe igreja sem prumo. Não existe servir a Deus sem estar na palavra. A palavra não serve apenas para ser carregada ou distorcida, ou eu fazer uma cortina de fumaça para colocar o que eu penso na palavra. Não, ela é um ato de revelação do Espírito Santo para os autores. A palavra, ela é auto-revelada para nossas vidas, para nos moldar. É por isso que a palavra nos molda. O segundo subtópico do segundo tópico fala sobre a formação dos valores. Então, os valores, eles serão formados. Então, nós vemos que o instrumento da pregação tem como necessidade ela trabalhar na nossa consciência cristã. Por isso que esta lição vai tratar sobre o confronto. E você, querido professor, o Espírito Santo dentro da palavra vai te usar conforme a necessidade da igreja que você estará lecionando. Esta lição não pode ter um espírito de covardia, mas tem que ter um espírito
espírito de fortaleza, porque nós estamos lutando pela revelação que a palavra nos dá. E esta revelação trabalha na guerra cultural dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Não esqueça, olhe para mim. Você conhece Bíblia, professor? Se você conhece Bíblia, fala que no nosso tempo teriam muitos doutores de si mesmo, que falariam conforme a arrogância dos seus pensamentos. Eles xixiriam entre os dentes, não aceitando a pureza do Evangelho. Mas entendamos que o Evangelho continua puro, o Evangelho continua santo, o Evangelho continua confrontando, o Evangelho continua agindo na igreja de Jesus. E eu quero falar para você, a igreja de 2024 não é a igreja menor do que de 1912, ela continua sendo cheia do Espírito Santo, e a igreja sim, continua em oração e estudando muito a palavra de Deus. Pode ser que lá atrás nós erramos em alguns fatores, mas hoje nós estudamos e entendamos que a palavra trabalha na nossa consciência, confrontando contra o espírito do mal e tudo aquilo que quer arregaçar as portas da igreja, mas eles estão enganados, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é eles que vêm bagunçar a igreja, somos nós que vamos até eles. Então são a formação dos valores. E nosso terceiro subtópico, no segundo tópico, é resistindo diante de uma cultura sem Deus. O próprio título em si já nos explica que nós sofremos uma resistência do mundo. O mundo não nos aceita. E o mundo quer resistir à pregação do Evangelho. Por quê? O fato é simples. O mundo é relativista. A igreja não. A igreja está centrada na Escritura. Nós vivemos através da Escritura. E muitos querem distorcer a santa palavra. Escute só. Esses dias eu vi uma entrevista que uma certa cidadã falou assim: eu não gosto da igreja, porque a igreja tem valores que eu não acredito. E ela, por não conhecer a palavra de Deus, falou assim: a igreja, ela exalta o homem e diminui a mulher. Isso está errado, porque o Evangelho, ele não é machista. O Evangelho não é feminista. O Evangelho não tem essa filosofia do mundo. O Evangelho, ela tem papéis. O homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, e os dois são engrandecidos na presença de Deus. Lembre-se, quem sustentava Jesus, se você não sabe, em muitas das vezes eram as mulheres. As fazendas das mulheres, que é o dinheiro das mulheres, sustentavam o ministério de Jesus. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitada, o nome dela foi Maria Madalena. Ela é uma mulher. A primeira pregadora que saiu correndo dizendo: Jesus ressuscitou. Ela falou para nada mais, nada menos, foi para os próprios apóstolos. Foi quem? Uma mulher. O Evangelho está repleto de mulheres
que foram usadas por Deus. No próprio Antigo Testamento, você que diz que o evangelho é machista, quando o homem se omite, Deus levanta uma profetisa, não para liderar, mas para dizer: nós ganharemos a guerra, como a profetisa Débora. E Deus usa Débora, porque aquele homem que era para ser glorificado, exaltado, se acovardou. Então Deus usa homens e mulheres. Então, aprenda comigo, vai para a escola bíblica dominical, vai para o culto de ensino, porque Deus, Ele usa mulheres, aleluia, mas usa homens. Sai do movimento feminista, sai do movimento machista e seja um crente bíblico para a glória de Deus. Então nós resistimos diante dessa cultura sem Deus que nada sabe. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no canal do YouTube, né, nos assistindo nas nossas mídias sociais, a ADC TV tem compromisso com a palavra de Deus. Não deixe se influenciar na universidade, não deixe se influenciar por pessoas mal instruídas na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele chamou essa geração de geração perversa. O apóstolo Paulo falou de uma geração perversa. E nós, ministros do evangelho, labutamos contra essa geração perversa que nada sabe e faz uma bagunça intelectual nos nossos dias. No nosso terceiro tópico, fala sobre o ministério da palavra e sua fundamentação. Tem como síntese: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico. Então nós aprendemos nesta lição, uma lição forte, que o evangelho, a pregação, não é minha. A pregação não é o que eu quero. Essa pregação, ela é fundamentada. Na verdade, eu não vou pegar um versículo e vou jogar para a igreja os meus pensamentos. Não. A mensagem, ela é exposta. Ela é expositiva. A mensagem é temática. Eu posso escolher vários tipos como eu vou pregar, mas ela tem que estar fundamentada no pensamento bíblico. Então essa mensagem, ela é bíblica. Eu não vou pegar e pregar a mensagem inteira os meus testemunhos. O testemunho tem o momento certo, tem a hora certa, mas se ele tiver de acordo com a pregação. Então a mensagem é bíblica e ela é centrada. Onde é o centro da Escritura? É em Cristo. O Antigo Testamento, ele é válido. O Antigo Testamento, ele é todo tipológico, apontando para Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Você vai falar sobre o candelabro. Quando você fala sobre o candelabro, você vai falar, um exemplo, o candelabro é feito de ouro. O ouro simboliza na tipologia bíblica a divindade. Divindade é Deus, Cristo é Deus, Cristo é o candelabro. O candelabro, ele tem o desenho das romãs, 7 romãs, 7, tipologia, a perfeição de Deus. As romãs, o fruto do Espírito Santo. Tem o candelabro, o azeite, tem o fogo, tudo apontando para a divindade. O candelabro aponta para Cristo. Então, tudo, essa mensagem, ela se torna cristocêntrica.
Por isso que no primeiro tópico, do terceiro tópico fala, deve ser cristocêntrica. A Bíblia diz que descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele pregava Cristo. Então, a mensagem, ela vai ser uma exposição de Cristo. E diante do conteúdo da lição, você vai esmiuçar. A lição vai dizer que o discípulo Apolo, ele era expert de apontar com as Escrituras que Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Então, esta palavra, ela deve ser bíblica. E a mensagem, ela sendo bíblica, ela não terá falácias nossas, mas as falácias serão bíblicas. E nós estamos vivendo um tempo que muita gente não entendeu que a mensagem é bíblica. A Bíblia tem que ser lida. Deixa eu te falar uma coisa. O texto, ele tem uma regra. Primeiro, o versículo, ele está embutido dentro de um contexto. Um exemplo, você vai pegar Abacuque e você vai dizer assim, ó, aviva a tua obra, ó Senhor. E você já pega essa mensagem para avivamento. Mas o que Abacuque queria dizer? Qual era o fato que Abacuque queria colocar? A Bíblia vai dizer que no tempo de Abacuque, o povo tinha se afastado de Deus. Abacuque começa a comparar que o ímpio estava prosperando e o justo estava sofrendo. Então esse versículo tem o contexto do capítulo. O capítulo tem o contexto do livro. E o livro está dentro do contexto de toda a Escritura. Nenhuma Escritura em particular tem uma auto-revelação só. Ela está conectada a uma revelação. Por isso que se torna cristocêntrica. Então entenda, tem que ser bíblico. Você tem que estudar o que significa a palavra aviva ou avivamento. O que é ter fé? Do hebraico emunar, ou seja, traduzindo fidelidade, confiança. Então nós temos que mergulhar no texto. Então a mensagem, ela tem que ser bíblica. Então vamos para a nossa conclusão. Após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Por isso que nós fomos muito fiéis nesta lição a falar sobre que é a palavra que fala. Não somos nós que falamos, não somos nós que colocamos, né? Isso só pode ser feito por meio de uma pregação verdadeira, genuína, bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Então mostraremos aonde está o verdadeiro e aonde está o falso. Cuidado com esse evangelho coach, cuidado com esses outros evangelhos, inclusive. Vamos continuar centrados numa postura cristocêntrica. Por isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então, ficamos por aqui, agradecemos você estar conosco, até a próxima na lição número 13. Muito bom, obrigado, Deus abençoe.